Abrir aqui em Tito 2,14 para ver o que é que diz aqui, olha. E Tito 2,14, olha. Tito 2,14, olha. Vou ler para vocês aqui, mostrando para vocês aqui na Bíblia, né? Que você tem que ter o discernimento do Espírito Santo, porque senão você é enganado, né? Você é enganado e não consegue ter o entendimento do Evangelho. Olha, aqui em Tito 2,14, Paulo diz assim, olha. Enquanto João está te chamando de pecador, olha aqui o que diz Tito 2,14, ó. Paulo, ó, o qual, ó, presta atenção, tá? Presta atenção para tu ver o que é o cara entrar em contradição, né? E falar aquilo que não sabe, aquilo que não entendeu, no caso de João. Que, lembrando que João, ele não está falando contigo, ele está pregando aos judeus. Quem pregou para o gentio foi Paulo, somente Paulo. Então, olha, aqui em Tito 2,14 diz assim, ó, o qual aqui está se referindo a Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, ó, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de todas as obras. Ó. Então, como é que João pode dizer que se não confessarmos o pecado, chamamos a nós mesmos pecador? Se o sangue de Jesus, ele mesmo diz que purificou os pecados, e depois o cara entra em contradição, e aqui Paulo tá escrevendo aqui a Tito e dizendo, olha, o qual a si mesmo se deu por nós. Aqui Paulo está se incluindo. Paulo aqui está se incluindo porque Paulo, ele era judeu e ele estava passando por essa transição, e Paulo, ele era um transgressor da lei. Então, o que era o pecado que separava o homem de Deus? A transgressão da lei. E quem foi que transgrediu a lei? Foi tu ou foi eu? Gentil? Não. Nós não participamos da primeira aliança, da lei de Moisés. E quem foi que transgrediu? Os judeus, do qual Paulo era um. E no caso dos gentios, lá daquela geração que passou pela transição, a transição do ano 70, é 70, viu? Não é 1970 não. Que vocês pensam que é 1970. Enganado por esse teu canguloso. Então, meu amado, aqui Paulo, ele está se incluindo porque Paulo era transgressor da lei. E que Paulo viveu nessa geração. Então, olha, Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, ó, nós quem? Ele lá, os judeus. Não foi por mim e não foi por ti. A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar, ó, para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Mano. E quais são as obras, Lira? As obras dele na cruz, as obras dele que ele já fez. Ou seja, viver pela fé da obra dele. Não é tu querer fazer obra, né, para tu se chegar a ele. Entendeu, meu irmão? O engano que vocês vivem. Vocês vivem por obra, né? Quando a palavra diz aqui, né, que ele tem um povo exclusivo dele, zeloso de boas obras. E quais são as obras? As obras dele. Não é para você viver por obras. Então, amado, olha, dando continuidade aqui e provando para você que o sangue de Jesus purificou
os pecados, remiu os pecados, né? E que nós já nascemos sem pecado, porque nós somos depois da cruz. E nós que eu estou falando é espírita, tá? Deus, ele fez tudo, foi no espírito. Mais uma vez. Então, dando continuidade aqui, Paulo prega aqui aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, falando do mesmo assunto, olha. Cristo, o sangue de Jesus purificou ou não purificou? Para nós, da graça de Deus, purificou. Para vocês não purificou, porque vocês dizem que é pecador. Entende, amado? Olha, Colossenses 2,14, ó. Presta atenção. Isso aqui é o evangelho do Espírito, tá? Nós estamos no ministério do Espírito. Nós estamos na segunda aliança, onde o teu cão guloso, né? Ele não te leva. Ele não te leva por quê? Porque ele só prega engano. O Deus dele é o ventre. Ele só pensa em coisas terrenas, tá? Aí vocês que servem a ele e que não servem a Deus, você vive fazendo a mesma coisa dele. Só quem se dá bem é ele. Por quê? Porque ele é o cobrador dos impostos, mas esse ladrão aí, ele rouba em nome de Deus, mas ele rouba em nome de Deus. Ele prega por topa e ganância. E não prega o evangelho da graça de Deus, porque já está dizendo, ó, a graça, tudo de graça. É para tu viver só pela fé, mas só pela fé. E eu não posso dar dinheiro ao meu cão guloso, não, Lira? Pode, mas tu pode dar. Tu pode dar dinheiro, tu pode dar casa, tu pode dar carro, tu pode dar o que você quiser. Entende? O que tu não pode é dizer que está dando para Deus, mas porque isso é uma blasfêmia que tu está fazendo contra o Espírito Santo. Porque, meu amado, olha, hoje eu estava conversando com uma pessoa, né? E ela veio dizer para mim que a irmã dela estava estribada e que o marido dela tinha morrido e que tinha deixado uma fortuna para ela. E desse dinheiro, a primeira coisa que ela fez foi dar, segundo ela, 50 mil reais para uma empresa que tem aqui, que é uma das maiores do Brasil, né? E que estava em confusão um tempo desse, um dia desse, com outros pastores de outro país, porque ele estava explorando os pastores lá, e que só eles é que podia ter as coisas lá, e que os pastores de lá, desse país lá, não era para ter nada, só que era para ter, era o pastor brasileiro. Então, meu amado, ela disse que ela deu esse dinheiro para essa maldita religião, e que agora ela estava sem nada. E claro que isso daí acontece todo dia, meu amado. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, né, ele enviou o espírito do engano. Olha, existem pessoas aí que são curadas, existem pessoas aí, existem pessoas aí que dá tudo que tem para esses ladrão aí, né? E que isso daí é uma permissão de Deus, mas sabe por quê? Porque Deus, ele enviou o espírito da mentira, né? Por você não ter dado crédito à verdade. E você está fazendo coisa, né? Você está fazendo coisa que nem tu não está sabendo. Tu está no espírito do engano. Por que, Lira? Porque você está no castigo, mano. Você está no castigo porque você deu crédito à mentira e você não deu crédito à verdade. É o que acontece com a maioria dos evangélicos. O cara passa 10 anos, o cara passa 20 anos, 30 anos, 40 anos, servindo uma sinagoga. E o que foi que mudou? Nada. Não mudou nada, mas. E tem uns mentirosos aí que diz assim, ó, quando eu entrei aqui,
Quando eu entrei aqui na empresa aqui desse cão guloso, né? Porque lá não é, lá é empresa. Igreja, a igreja são vidas compradas com o sangue de Cristo na cruz. Então, o cara diz assim, olha, eu não tinha nada, agora eu tenho 3 carros, eu tenho 3 casas, eu tenho 3 carros, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tá roubando, né, macho? Tu tá roubando, mentiroso. Se antes tu não tinha nada e agora porque tu entrou aí, tu tem é menos, macho. E se tu comprou alguma coisa, tu comprou porque tu trabalhou, abestado. Então, meu amado, aqui em Colossenses 2,13 diz assim, olha, Paulo fala ainda provando para vocês que o sangue de Jesus, ele tem poder e que ele fez todas as coisas, tá? Inclusive purificar, santificar, tá? E cumprir toda a primeira aliança e falou na cruz de Telestai, tá? Que vocês diz que tudo é mentira, que tudo não está consumado e que vocês é que tem que consumar. Então, aqui Paulo diz assim, ó, Colossenses 2,13, eu vou ler até o 14, tá? Olha, e a vós outros que estavas mortos pela vossa transgressão e pela a incircuncisão da vossa carne. Então, olha, explicando que o teu cão guloso não explica, porque é um cego guiando outro cego, e que vocês já caíram no barranco faz tempo. Aqui, olha, Colossenses 2, 13 e 14, mais uma vez, Paulo aqui não está falando comigo nem está falando contigo, macho. Por que, Lira? Porque nós somos depois da cruz. Paulo está falando aqui com os ouvintes dele, lá na geração dele, mais uma vez, e os que estavam passando pela transição. E aqui ele está falando com quem? Está falando com judeus e está falando com gentios. Os gentios que entraram, aliás, os judeus que entraram na transgressão da lei e os gentios, né, que estavam em delitos e pecados pela a incircuncisão da carne. Por quê? Porque eles não fizeram parte da lei de Moisés e que todos os judeus, um dos preceitos da lei era a circuncisão. Que vocês vivem na lei e não tem nenhum de vocês circuncidado. O que é circuncidar, Lira? É cortar aqui, ó, o prepúcio aqui, ó. Que a negada chama de ovo. Entendeu, meu amado? Então, olha, dando continuidade aqui em Colossenses 2,13, diz assim, ó. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ó. Então, aqui explicando, né? Paulo está falando com eles lá, né? E dizendo que ele, Jesus, ele deu vida a ele, que estava morto pelas transgressões. E nós não estávamos mortos por transgressão e nem por incircuncisão. Por quê? Porque nós nem existia. Nós nem existia, meu amado. Então, quando nós nascemos, né? Quando nós nascemos, nós já nascemos com tudo isso aqui. Ou seja, nós não conhecemos transgressão, nem conhecemos incircuncisão e nem conhecemos o pecado, porque nós somos depois da cruz. Simples assim, meu amado. Simples assim e fácil de entender. Quando você dá ouvido ao Espírito Santo e não chama ele de mentiroso. Então, olha, Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, e a vós outros que estavam mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne. Então, os judeus, eles estavam mortos por causa da transgressão
E o gentio daquela época, daquela geração, daquela transição, estava mortos pela a incircuncisão da carne. Ou seja, eles estavam no pecado pela incircuncisão e os judeus pela transgressão, o não cumprimento da lei. Então ele diz aqui, ó, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, ó, perdoando todos os delitos. Se está dizendo aqui que ele perdoou todos os delitos, todos os pecados, e que aqui ele está falando com aqueles que alcançaram o pecado, que não é o nosso caso. Ou seja, eu estou falando de espírito, tá? O que você tem não é pecado, você tem a obra da carne. Tudo que tu semear, você colherá. Porém, no teu espírito você já está pronto. Então, meu amado, aqui no 14 ele diz assim, ó, tendo cancelado o escrito de dívida, qual é a dívida que nós temos, mano? Qual é a dívida que nós temos? Que esse cão guloso aí te rouba e diz que é para Deus. E que se tu não der, tu é um ladrão, tu tá roubando a Deus. Roubando o quê, meu amado? Olha, Colossenses 2, 13, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, toda a dívida que tu tinha, né? Deus cancelou. Não você e não eu, porque nós nunca tivemos dívida com Deus, mas nós já nascemos com tudo, como eu já expliquei. Aqui ele está se referindo a eles lá, a eles que passaram pela transição, ou seja, todos aqueles que nasceram do ano 70 para trás, que é a primeira era cristã. Então, olha, mesmo se tu tivesse dívida com Deus, olha, 14, tendo cancelado o escrito de dívida, mano, cancelou, que era contra nós. Esse nós aqui não é eu e não é tu, tá? Paulo está falando aqui, tá falando aqui nós, porque Paulo está se incluindo, nós. Eu, tu, ele, nós. Vós, eles. Entende, meu amado? Quando Paulo está dizendo nós, é porque Paulo, ele fazia parte disso aqui. Que era contra nós e que constava de quê, Paulo? De ordenança, que era a lei de Moisés. Mandamentos e ordenança. O qual nos era prejudicial, ó. A lei por eles não cumprir era prejudicial, ou seja, eles se tornaram pecador por causa da transgressão da lei. Não é por causa da lei, é por causa da transgressão da lei. O nosso governador, o nosso presidente, ele bota uma lei, né? Então, ele botou 5 leis e tu só cumpriu 4. Então, você transgressor, você transgrediu a lei, ou seja, você não cumpriu as 5, só cumpriu 4. Então você não é culpado por causa da lei, você é culpado por causa da transgressão da lei, meu amado. É o que está escrito aqui. Então, olha, dando continuidade aqui, provando para tu que o sangue de Jesus purificou de todo o pecado e de todas as outras coisas. Paulo continua falando aqui em suas cartas e ele prega aqui para os Efésios no capítulo 5, olha, vou ler para tu e vou te explicar. No capítulo 5, no versículo 25, olha aqui qual é a nossa posição em Cristo, ó. Efésios 2, 25, ó. Olha, maridos, amai-vos, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. A igreja és tu, amado. A igreja és tu. Deus amou a igreja. Deus amou os seus eleitos. Entende, meu amado? Você precisa entender isso e viver por fé nisso, mas. Por quê? Porque você vai se sentir fortalecido, mas
de que você é a igreja de Deus e que Ele habita em você. E que você, em Cristo, você já está aperfeiçoado de todas as coisas, não foi por ti. E que esse aperfeiçoamento é no Espírito. E que você, né, você vai continuar com defeito na tua carne e que você não vai conseguir se santificar na carne nunca. Você é santo no Espírito, não é por ti, é por causa do santo que está em ti. Então, amado, olha, isso aqui é muito importante, porque quando você conhece o Evangelho e você conhece o poder de Deus que age na tua vida, que já agiu na tua vida, no teu espírito, você passa a viver isso e você não imagina a força que tem você viver por fé. Entende, meu amado? Primeira coisa que acontece é você ser salvo do engano. Você é salvo na tua mente, no teu psicológico. Não precisa você estar servindo a homem, você está dando dinheiro para esse ladrão que estão tudo rico, usando o nome de Deus e você junto chamando ele de mentiroso. Não tem esse negócio de ir para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingos e tudo. Se não for, o pastor diz que você está em rebeldia. Meu amado, você não é obrigado a nada. A nada você é obrigado, meu amado. Ele já te libertou, meu amado. E que você foi chamado para ser liberto, né? Viver em liberdade. E não usar a liberdade como libertinagem. Como muitos crentes aí, muitos evangélicos diz: eu já estou salvo, eu já estou abençoado, eu já estou isso, eu já estou aquilo, então eu posso matar. Meu amado, acorda! Como é que você pode dizer que está em Cristo, que tu tem o Espírito Santo, meu amado, e tu vai pensar em matar? Isso é coisa da carne, mas isso é coisa carnal. E, meu amado, e mesmo que tu matar, né, isso não te separa de Deus não, meu amado. Tu vai pegar uma cadeia. Ou seja, tu semeou homicídio, né? Tu semeou homicídio, tu vai responder por isso, amado. Isso é que é viver na carne, e tudo que tu semear, tu vai colher, meu amado. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, como é que pode tu dizer que está em Cristo, que tu é uma nova criatura, que tu está no Espírito, tu vai pensar em roubar, macho. Tu vai pensar em matar. Tu vai pensar em beber cachaça. Tu vai pensar em fumar um baseado, macho. Isso é coisa carnais, macho. Tem nada a ver com Deus. Vocês precisam desse entendimento e saber separar as coisas, macho. Senão vocês vão morrer esperando Jesus voltar e dizendo que tem o Espírito Santo. Que eu não sei como é que vocês, cara, sinceramente, eu não sei como é que vocês conseguem ser tão inteligentes desse jeito para não falar outra coisa. E vocês dizem que tem o Espírito Santo, né? E vocês vivem em Jesus de Nazaré, mas em Jesus de Nazaré, na lei de Moisés, não tem o Espírito Santo, meu amado. O Espírito Santo, Jesus de Nazaré falou para Pedro: Pedro, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que apanhar, eu vou ter que ser entregue aos principais sacerdotes, eu vou ter que morrer. Porque se eu não for, Pedro, o Consolador não vem. Então, meu amado, como é que vocês dizem que estão em Jesus de Nazaré? Porque a lei de Moisés só tem Jesus de Nazaré, que nunca foi para tu. Já expliquei para vocês nos vídeos anteriores que Jesus de Nazaré foi a manifestação de Deus em carne para Israel. E o Deus de Israel, Lira, a mesma coisa, só que era espírito. O Deus de Israel não é Deus para tu não, mas que o teu canguloso fica os gritos maiores do mundo, dentro das empresas de vocês. O Deus de Israel. O Deus de Israel, meu amado, não existe mais não. O Deus agora é do mundo inteiro. Agora não, há quase 2000 anos. Entendeu, meu amado? O Deus de Israel foi uma manifestação só para Israel, já está dizendo, acorda. E Jesus de Nazaré, só para Israel também. E depois da cruz,
para o mundo inteiro e para sempre. Está sentado à direita do Pai, governando, não é presidente não, viu? Governando todas as coisas pela palavra do seu poder, que é o evangelho que vocês não querem. Entende, meu amado? Então, olha, dando continuidade aqui e provando para vocês que o sangue de Jesus tem poder e que nos purificou de todas as coisas, tá? Aqui, olha, Efésios 5, 25. Maridos, amai-os vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, ó, e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que, ó, a santificasse, mas tu és santificado, tu já és santo, mano. Não é tu, não é o Franklin, é o Espírito que habita no Franklin. Não é o Lira, é o Espírito que habita no Lira. Se o Lira for um escolhido por ele, um eleito por ele, desde antes da fundação do mundo, que eu já fui para essa roubalheira aí, aceitar Jesus, eu aceitei umas 500 vezes. E nunca fiquei de pé. Por quê? Ninguém aceita Jesus, mano. Ninguém aceita Jesus. Aceitar Jesus, né? Você dizer que vai aceitar Jesus, é você dizer que ele é um coitado, mano. E que precisa de tu aceitar ele. Tu imagina, mas tu conhece uma mulher, né? Tu conhece uma mulher, começa a namorar com ela, né? E para essa mulher ser tua, tu tem que aceitar ela, mano. E para tu ser dela, ela tem que te aceitar. Aí vocês querem aceitar Jesus, mas o dono do mundo tem que depender de vocês para aceitar ele. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, macho. Tu existia antes da fundação do mundo? Não. O que foi que ele escolheu? Os espíritos. Simples assim, mano. Deus é pai dos espíritos, Deus não é pai da tua carne, macho. E nós temos peito para falar isso, porque a gente aqui não está pregando pelo engano e que nós não precisamos de viver mecanizando a palavra de Deus, não, como vive os teus cão gulosos, não. Nós vivemos pela fé e nós damos de graça aquilo que o Espírito Santo nos deu de graça, que é o entendimento do Evangelho, mas o Evangelho espiritual, onde tu tem que adorar a Deus somente em espírito e verdade. Não é comendo pão, não é bebendo suco, não é subir no monte, não é dando dinheiro para o teu ladrão, não é adorando o teu ladrão, não é querendo que a empresa dele seja tua. Para de dar o dinheiro que ele vai te dar uma pesada naquele lugar e tu não entra lá mais nunca. Então, meu amado, olha, maridos, amais a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Ele te purificou, mas foi pela a água, né, da palavra. Não é pela a água da piscina do teu cão guloso, não. Entende, meu amado? Então, cara, olha, isso daqui não é difícil de entender, não. Mas você só vai entender isso aqui quando você deixar de servir a homem e servir ao Cristo ressuscitado. Ou seja, servir a Deus em espírito e verdade. E aqui no 27, para findar, ele diz assim, ó, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Olha o que tu é, mano. Tu és santo, tu é purificado pela lavagem da palavra, tu é santificado e tu é uma igreja gloriosa. A igreja és tu, mas quando ele está falando aqui de igreja, ele está falando do filho. Então, olha, para apresentar a si mesmo, ele fez tudo isso para nos apresentar a ele mesmo, mano. E ele veio fazer morada em nós.
Nós que eu digo, estou falando de espírito. E para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, que o teu pastor diz que é igreja maldita, que é igreja pecadora, que é igreja ladrona. É o que o teu cão guloso diz. E não defende não, mas que eu era daí. Já passei por tudo isso aí, meu irmão. Eu já passei por tudo isso. A última que eu passei foi num cão guloso lá da Washington Soares, que agora é político. E esse cão guloso, ele falou que Deus tinha falado com ele para ele ser candidato. E um monte de abestado tudinho acreditou que Deus só fala com esse cão guloso. Ele não fala comigo, não fala contigo, só fala com ele lá. E ele vai ser o intermediador. Ou seja, se tu quiser alguma coisa, tu tem que ir para o teu ladrão, para ele e para Deus. Depois ele vai voltar, aí ele vem para tu, aí ele vai dizer para tu o que foi que Deus falou para tu. Meu amado, o Evangelho diz aqui, né? O Evangelho diz aqui que nós, né? Agora quando? Na graça, todos nós temos acesso a Deus, mas você não é para pedir para nenhum ladrão desse orar por ti e nem ninguém. A palavra diz aqui que nós não sabemos orar como convém. Nós oramos sem cessar. E como é que deve ser uma oração, Lira? A oração, meu amado, só tem validade, né? Primeiro, você não tem mais nada para pedir a Deus. Nada. Nem você e nem eu.